Olá, tudo bem? Vamos a mais uma mensagem. Essa mensagem aqui eu quero responder um comentário de um irmão. E você também, quando tiver alguma dúvida, coloca aí, que eu, na medida do possível, se eu tiver condições, eu passarei o meu entendimento. Não sou dono da verdade, não sou pastor, presbítero, padre, papa, frade, não sou nada. Não sou teólogo, não sou professor, não sou mestre, não sou nada. O que eu sou no espírito é o seu irmão. Nós, no Espírito, nós somos irmãos. E o Pai dos Espíritos habita aí no seu espírito e em meu espírito. Porque assim está escrito e eu creio no que está escrito. E o tema deste vídeo, desta mensagem, para responder o comentário. E aí, chegou ou não chegou o juízo a Corazim? Como disse Jesus. É o tema deste vídeo. Então eu peço que você acompanhe a leitura. Estou utilizando o texto da Nova Almeida Atualizada, NAA, Mateus capítulo 11, versículo 20 ao 24. Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. 21. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que eles teriam se arrependido com um pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. 23. E você, Cafarnaum, pensa que será elevada até o céu? Ou será jogada no inferno? Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas digo a vocês que, no dia do juízo, haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Veja, o versículo 20. Ó. Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Então Jesus estava falando sobre o juízo que viria sobre aquele povo, porque eles não acreditavam nele, porque eles não estavam dando crédito no que ele estava pregando, que era a vinda do reino de Deus, que era a vinda do juízo, e que eles, por não aceitarem a pregação de Yeshua e Yahshua, Jesus de Nazaré, eles não seriam salvos. Salvos do quê? De quê? Salvos da grande tribulação, salvo da grande aflição, salvo do cerco que os soldados romanos fizeram no ano 69, no mês de julho, até o mês de agosto do ano 70. 390 dias, 13 meses. Assim está em Ezequiel 4. Foi o tempo do cerco. Então, se eles não se arrependessem da incredulidade, da blasfêmia, da profanação, se eles não se arrependessem de não acreditar nele, que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias, que ele foi que veio trazer a libertação para o povo de Israel, eles passariam pela grande tribulação. Então Sodoma teria menos rigor, seria menos sentenciada do que eles, porque Sodoma não conheceu Jesus. Jesus não passou em Sodoma e Gomorra. Jesus de Nazaré não pregou o evangelho da circuncisão para os moradores de Sodoma e Gomorra. Mas Tiro, Corazim, Sidom, Cafarnaum, ele andou por ali, fazendo prodígios e milagres. E que no juízo a mão seria pesada sobre eles, pela incredulidade. Mas aí a pessoa que pediu para falar sobre isso, é claro que a dúvida dela é sobre isso daqui, ó. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo. Então a pessoa, quando lê isso aqui, fala: não, o dia do juízo vai vir, porque está escrito na Bíblia. Se está escrito é porque vai vir. Só que, meu irmão, você e outros, tome cuidado nos tempos dos escritos. Para que época foram os escritos? Isso daqui foi dito entre o ano 30 e o ano 33. Isso daqui não foi falado semana passada. Isso daqui não foi falado no milênio passado. Não, no milênio foi passado, porque vai fazer 2000 anos que se cumpriu isso daqui, vai fazer 2000 anos. Então não foi falado nesse milênio. Isso aqui foi falado no começo do outro milênio. Foi lá no entre o ano 30 e 33 foi falado isso aqui. E quando chegou o juízo?
no dia do juízo. O juízo chegou quando? No ano 70 DC. Eu vou mostrar para você em Apocalipse. No Apocalipse eu vou falar para você que o juízo chegou. Então, aí o que acontece? O pregador, a maioria desses que prega por aí, não sabe nada de Bíblia, eles são incrédulos, eles não acreditam, eles não conseguem, por eles serem futuristas, por eles não acreditar nos escritos, então vira um livro difícil de entendimento para eles. E se para os líderes é complexo o entendimento, pelas manobras, pelas manipulações, imagine para a pessoa que está sentada ali, com a Bibliazinha aberta, que ela vai, frequenta aquele templo ali 2, 3 vezes por semana. Aí abre lá um versículozinho, trazei todos os dízimos da casa do tesouro, cuidado que o diabo vai te pegar, corre aqui, corre lá, que Satanás vai te capar. Pronto, lê aquilo, pega, coloca numa bolsinha toda luxuosa de couro, ou numa bolsa de marca, e põe lá e vai embora. Já fiz minha parte com o papai. Já dei tudo que eu tinha no bolso, já passei o Pix, já passei cartão, já peguei 10 envelopes, já fiz, agora eu vou embora. Pronto, a vida segue. E o baile segue. A pessoa não entende nada. Não tem a contextualização disso aqui. Não entende o time disso aqui. Aí fica, tá vendo? O dia do juízo. Porque tá escrito, então o dia do juízo vai chegar. Ô, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui. Jesus veio como juízo contra que povo? Se pergunte você, contra que povo? Que povo que deveria ser julgado? O povo gentil? Eu sou. Não existe mais judeus ou gentios, mas para contextualização, para o entendimento disso aqui, vou me colocar como se eu estivesse lá. Eu não estava ouvindo essa palavra. Essas palavras aqui, Jesus não disse ao meu povo, aos gentios. Aqui Jesus estava falando para os judeus, para o povo de Israel, porque ele veio para os perdidos da casa de Israel. Leia Mateus 10, 5 e 6 e leia Mateus 15, 24. Ele veio somente para os perdidos da casa de Israel. Então, se eu tivesse lá, isso daqui não foi dito para mim. Esse juízo aqui foi para aqueles que receberam 613 itens das leis que Moisés recebeu no Monte Sinai por intermédio de anjos naquela nuvem negra, o Cristo ressuscitado, o Pai é luz. E lá foi dado numa nuvem escura. Nenhum animal podia chegar no pé do Monte Sinai que morria, de tão tenebroso. Lá em Hebreus fala que nem Moisés suportava mais aquilo. Era coisa horrível, era coisa tenebrosa que acontecia. Então, Moisés recebeu e levou para os israelitas que estavam caminhando, perambulando no deserto. As leis foram dadas para tentar corrigir as transgressões da natureza carnal daqueles israelitas no deserto. Mas o que a lei fez foi colocar para fora ainda mais a natureza carnal, ainda mais as debilidades. Então, os judeus iriam passar pelo juízo. O povo gentil, os que estiveram lá no ano 70, eles passariam nas aflições e tribulações, porque eles estavam naquele local. Mas se eu tivesse lá, eu e você, nós somos gentios, nós não fazemos parte da parte do povo de Israel. Então, vamos dizer que nós estivéssemos ali a 10 quilômetros dali, numa vilazinha. Vilazinha porque os gentios naquele tempo era considerado como estrangeiro, como cães. Os judeus viam o estrangeiro como gentinha. Então nós estávamos lá, o gentinha estava lá. Nós não recebemos nenhuma lei de Moisés. O povo gentil não recebeu nenhuma lei, nenhum 613. Depois do ano 70, Deus estabeleceu a lei espiritual dele em nossa mente e nosso coração. Toda criança que nasce depois do ano 70 já nasce com a lei no seu entendimento. Então veja, mas eu digo a vocês que no dia do juízo, então se nós estivéssemos numa cidadezinha a 10 km, isso não era para nós. Porque Jesus disse que as contas seriam cobradas do povo de Israel. Esse juízo aqui, vamos dizer, se não tivesse acontecido no ano 70, vamos dizer que fosse acontecer agora, na Copa do Mundo. Não sei que dia de dezembro vai acabar essa Copa do Mundo, que eu não estou nem assistindo isso, mas vamos dizer que vai acabar lá para o dia 15 a 20 de dezembro. Hoje é novembro, nós estamos em novembro aqui. Estou gravando esse vídeo em novembro. Então, o juízo para nós não servia. Porque para nós não foi dado nenhuma lei. As leis foram dadas somente para o povo de Israel. Tanto que Jesus falou
que ele e os 12 discípulos iriam julgar as 12 tribos de Israel. E nos dias de hoje eu te pergunto, existem tribos de Israel? Não mais. Acabou isso, não tem mais. Então, a pessoa pega esse juízo e fala, tá vendo? As cidades. Aí aqueles mais alvoroçadinhos falam, tá vendo? Ó, São Paulo e Rio de Janeiro. Eles são futuristas, eles falam, não, isso aqui não é tiro esse dom, não. Isso aqui, ai de você, Fortaleza, no Ceará. Ai de você, Recife, Pernambuco. Porque se em São Paulo e Rio de Janeiro tivesse operado milagre. Aí o futurista pega e ainda transforma essa cidade, falando, não, Jesus vai vir para o juízo e essas cidades aqui é para nós transformar ela como se fosse nos dias de hoje. E aquele que abre a Bíblia 2, 3 vezes por semana e lê só um versículo onde que faz a pessoa dar dinheiro, acredita. Acredita. Mas eu vou te mostrar que isso daqui é coisa passada. Isso aqui ficou lá atrás. Isso aqui não é só um conto. Isso aqui é uma história que eu estou lendo e que eu estou contando para você. Leia comigo Apocalipse, capítulo 14, versículos 6, 7 e 8. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. O que Jesus pregava é o evangelho da circuncisão, as boas novas para os judeus. O que Paulo pregava era o evangelho da incircuncisão para os gentios. E o evangelho eterno foi estabelecido no juízo do ano 70. Evangelho eterno, não existe outro. E o que é as boas novas eternas? Apocalipse 21, 2 e 3, que é Deus em nós. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Aqui foi, no juízo, foi unido todos os povos, sem a diferença, sem gentio, sem judeu. Para tudo. O evangelho eterno foi dado a todos. 7. Dizendo com voz forte, temam a Deus e deem glória a ele, pois é chegada a hora em que ele vai julgar. Pois é chegada a hora em que ele vai julgar. A religião fala, não é bem assim, não, isso daqui é uma revelação, isso aqui é coisa para o futuro. Mas como eu não sou incrédulo, como eu acredito no escrito, João estava falando na ilha de Patmos, em espírito, que é chegada a hora em que ele vai julgar. Então o juízo chegou nos dias de João. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu a grande Babilônia. Caiu Jerusalém. Caiu onde Davi acampou. Caiu a cidade, a grande meretriz, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Então, no juízo do ano 70, a cidade que estava o templo caiu. Sobrou apenas 1/3, ou 1/4, ou 1/5, do jeito que você quiser dividir, fracionar isso aí. Apocalipse 18, 9 e 10. Os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, vão chorar e lamentar por causa dela, quando virem a fumaça do seu silêncio. O juízo de Deus no ano 70 veio em forma de fogo, incêndio, enxofre, fumaça. Leia sobre a lareira de Deus, Ariel de Deus, Isaías capítulo 29. Assim foi a lareira de Deus. Foi queimada, foi destruída por fogo. 10. E conservando-se de longe, com medo do seu tormento, dizem, ai de você, grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, pois em uma só hora chegou o seu juízo. E você pega isso daqui, como que você trata isso? Você pega isso aqui e manda para o futuro? Não, fecha os seus olhos aí onde você estiver, fecha o olho e se translada de uma forma metafórica para aqueles dias. Nos dias de João, ele estava falando que nos dias dele chegou o juízo. Não mais chegaram. Apocalipse 19, 2 e 3. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E disseram pela segunda vez, aleluia, e a sua fumaça sobe para todo o sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus, que está sentado no trono, dizendo amém, aleluia. Então no 2 aqui está como? Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, julgou a meretriz, julgou a Babilônia. Julgou ou não julgou? Esses escritos é algo para o futuro ou foi para os dias de João?
para os dias de João. E por que aconteceram essas passagens de juízo? Porque passou? Porque é o que eu falo sempre, quando você entender o que significa Apocalipse 1:10, você vai entender todo o escrito bíblico. Quando você entender o que significou o dia do Senhor, você vai entender de Gênesis a Apocalipse. Você vai ver que a Bíblia é um livro histórico, um livro de fatos que já ocorreram. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta. Então, o dia do Senhor foi o dia do juízo. Simples assim. E aí, chegou ou não chegou o juízo a Corazim, como Jesus disse? Chegou. Chegou, o dia do Senhor iniciou-se no começo do ano 66 e findou no mês de agosto do ano 70. Volto a falar, 1260 dias, 42 meses, metade de uma semana, metade de um tempo. 3 anos e meio. E o cerco ocorreu do mês de julho de 69 ao mês de agosto. Foram 390 dias ou 13 meses, como está em Ezequiel 4. Assim seja, então eu deixo essa mensagem com você. Se foi útil, contribua com esse canal, dando joinha, compartilhando, se inscrevendo e ativando o sininho para receber novas notificações. E vamos em frente, falando da gloriosa palavra do nosso Pai, que está aqui. Isto é a bússola para aqueles que creem. Se você não futurizar, se você respeitar as épocas, se você respeitar os povos, se você respeitar o remetente e os destinatários, você vai entender que a Bíblia é um livro de histórias já ocorridas. E o mais importante está em Apocalipse 1:10, que você deve entender o que significou o dia do Senhor, foi o dia do juízo. E o mais importante de todos os escritos bíblicos, é Apocalipse, capítulo 21, versículo 2 e 3. João viu a nova Jerusalém, porque a velha tinha sido destruída, a nova Jerusalém que descia do céu da parte do Pai, preparada como uma noiva para o seu marido. E no 3, ele disse, o tabernáculo espiritual foi estabelecido e o próprio Deus, o próprio Criador, está nele, está nos homens. Assim é. A parte mais importante da Bíblia é Apocalipse 21, 2 e 3, e o segundo, eu acho que são iguais, que foi o dia do juízo, Apocalipse 1:10. Até a próxima, se assim o nosso Senhor e Criador, o Pai do nosso Espírito, permitir. Tchau, tchau.